Você já sentiu aquele silêncio depois de uma conexão intensa? Aquela ausência que grita mais alto que qualquer palavra? É nesse espaço invisível que nasce a saudade, e é nele que podemos trabalhar. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a entender a nós mesmos. A mesma lógica vale para o que sentimos falta. É o reflexo de algo que tocou nosso inconsciente e ficou gravado ali. Hoje vou revelar 7 passos simples para despertar esse sentimento nele, não com joguinhos superficiais, mas mexendo nas camadas mais profundas da psique. Esses passos não manipulam, eles despertam. E o segredo está em ativar 3 forças: presença, ausência e significado. Essa é a nossa chave curta e memorável: presença, ausência, significado. Pense na saudade como uma represa emocional. Enquanto vocês estão juntos, as águas correm livremente, mas quando você se afasta, cria-se uma barreira e a pressão começa a aumentar. O que faz a represa transbordar não é apenas o tempo de ausência, mas o valor emocional que você depositou antes de fechar a comporta. Sem esse valor, a ausência é apenas vazio. Com ele, a ausência se torna um rio represado, pronto para inundar de lembranças. Segundo Jung, a sombra, a parte inconsciente de nós que escondemos, é revelada nas relações. Quando você desperta nele algo que ele mesmo não sabia que valorizava, você se torna um espelho para esse lado oculto. Isso é poderoso. E é assim que a saudade se instala, não por falta física, mas pela descoberta de algo raro, que ele não encontra em mais ninguém. Antes de entrar nos 7 passos, é importante entender: o objetivo não é fazer ele sofrer, e sim criar um espaço em que ele perceba, sozinho, a importância de você na vida dele. É um jogo silencioso entre proximidade e distância, calor e distância. E para isso, você precisa construir momentos que se tornem âncoras emocionais. Imagine pequenas sementes que você planta no inconsciente dele, um gesto inesperado, uma frase enigmática, um olhar que guarda histórias. Essas sementes crescem no tempo em que você não está presente. Agora feche os olhos por um instante e se lembre da última vez que alguém te marcou de forma profunda. Não foi só o que a pessoa disse ou fez, mas como ela fez você se sentir. Essa sensação é a matéria-prima da saudade. O que vamos fazer é criar, de forma consciente, essas marcas. Os próximos passos vão te mostrar como usar essa tríade: presença, ausência e significado, para que ele não apenas sinta sua falta, mas perceba que essa falta é única, insubstituível. Porque a verdadeira saudade não é pelo corpo, mas pela alma que tocou a dele. Antes de falarmos do primeiro passo, precisamos aprofundar o entendimento da presença. Presença não é apenas estar fisicamente ao lado dele, nem se resume a mandar mensagens o tempo todo. É a capacidade de criar momentos de atenção total, de modo que quando você não estiver, a ausência seja sentida como um silêncio estranho, quase desconfortável. Jung dizia que a energia psíquica segue onde está o foco. Se você sabe direcionar esse foco, você se torna inesquecível. O primeiro passo é criar momentos de presença magnética. Isso significa que, quando estiver com ele, você deve estar inteira, sem distrações, com o corpo, o olhar e a voz transmitindo conexão total. O celular fica de lado, a pressa desaparece e você o faz sentir que, naquele instante, ele é o centro do seu mundo. Isso ativa nele uma experiência de exclusividade que dificilmente será replicada. O segundo passo é aprender a usar o silêncio como ferramenta. Silêncio não é afastamento hostil, e sim espaço para que a energia emocional dele se mova em sua direção. Muitas pessoas acham que manter contato constante é prova de interesse, mas no nível inconsciente, isso impede que o outro sinta o contraste entre ter e não ter. É como uma música sem pausas. Perde a força. O silêncio cria um eco interno onde a imagem de você volta a se projetar.
O terceiro passo é deixar rastros simbólicos. Isso é extremamente junguiano. Usar símbolos para acessar o inconsciente. Pode ser um objeto emprestado, um cheiro no casaco dele, uma música que vocês ouviram juntos. Esses gatilhos não precisam ser explícitos. Pelo contrário, funcionam melhor quando são quase acidentais. Na ausência física, eles acionam memórias emocionais, como pequenas portas para o passado que ele quer reviver. Para entender por que isso funciona, imagine o inconsciente como um vasto arquivo. A maioria das interações que temos com as pessoas é arquivada em pastas comuns, conversas superficiais, gestos repetidos. Mas quando alguém nos oferece algo carregado de significado simbólico, essa lembrança é arquivada em uma pasta especial, marcada com um selo de único. Toda vez que esse símbolo aparece, o arquivo é aberto, e com ele vem a saudade. Se quiser testar essa dinâmica, faça um pequeno exercício. Escolha um momento com ele para criar uma memória incomum. Não precisa ser grandiosa, basta ser diferente. Um lugar inesperado, uma conversa profunda à meia-noite, um gesto que ele nunca recebeu antes. O mais importante é que você associe essa experiência a algo concreto, como um cheiro, uma cor ou um som. Assim, mesmo que ele tente evitar, o próprio mundo se encarregará de lembrá-lo de você. Quando essas 3 primeiras etapas começam a atuar juntas, você planta a base do que Jung chamaria de função transcendente no relacionamento. A ponte entre o que é consciente e o que é inconsciente. E é nessa ponte que a saudade caminha livremente, transformando a ausência em desejo e desejo em lembrança viva. Agora que você entende como presença, silêncio e símbolos atuam, entramos no território mais sutil, o espaço emocional que ele não sabia que precisava. Jung falava que na individuação reconhecemos partes nossas refletidas no outro, e quando essas partes somem, a ausência se torna quase dolorosa. Aqui entra o quarto passo: ativar o lado oculto dele. Ativar o lado oculto significa despertar nele aspectos que estão adormecidos ou reprimidos. Pode ser o espírito aventureiro, a sensibilidade, a curiosidade intelectual ou até a vulnerabilidade. Quando você desperta algo assim, você se torna a guardiã de uma porta que ele raramente abre. E cada vez que ele lembrar desta sensação, a saudade virá como uma âncora emocional. É como se você fosse o único mapa para um tesouro que ele não sabia existir. O quinto passo é ser imprevisível de forma coerente. Isso não significa agir com instabilidade emocional, mas sim quebrar expectativas de maneira inteligente. Pequenas variações no seu comportamento, uma mudança de tom, um comentário enigmático, um convite inesperado, criam microchoques no inconsciente dele. Esses choques despertam atenção e reforçam sua presença mental. O cérebro humano se apega ao que não consegue prever totalmente, pois a imprevisibilidade cria lacunas que ele tentará preencher. E adivinhe, ele preencherá estas lacunas pensando em você. Para ilustrar, pense no efeito de um filme que termina com um final aberto. Você sai do cinema com aquela história martelando na cabeça, imaginando desfechos. É isso que queremos provocar. Deixar perguntas sem respostas imediatas. Gestos que ele não consiga classificar de forma automática. Isso não é manipulação. É apenas alimentar a curiosidade natural que existe em qualquer conexão humana. O sexto passo é espelhar a emoção, não o comportamento. Muitas pessoas tentam criar proximidade imitando gestos ou gostos do outro, mas o inconsciente responde de forma muito mais profunda quando você espelha estados emocionais. Se ele está entusiasmado,
você amplifica esse entusiasmo. Se está introspectivo, você acompanha a profundidade. Isso gera a sensação de sintonia invisível, aquela que não se explica, mas se sente. Esse espelhamento emocional desperta o que Jung chamaria de ânima ou ânimos, a representação inconsciente do feminino no homem ou do masculino na mulher. Quando você toca essa imagem interna, você deixa de ser apenas uma pessoa na vida dele para se tornar um arquétipo vivo. E a força dos arquétipos é imensa. Eles persistem na memória mesmo quando todas as imagens superficiais já se apagaram. Agora, quero que você visualize algo. Imagine que cada interação entre vocês é como tocar uma corda de violino. Quando a corda vibra, o som preenche o ar. Mas mesmo depois de parar, ainda existe um eco que fica preso no ouvido. Os passos que já falamos até aqui têm exatamente esse efeito, o eco emocional. E quando ele estiver sozinho, em silêncio, esse eco vai se transformar naquilo que estamos buscando, a saudade, que não pede licença para entrar. O sétimo passo é o mais importante, porque ele não é apenas uma ação externa, é um ajuste interno. Você pode aplicar todos os outros, mas se dentro de você houver resistência inconsciente a receber amor, ele sentirá essa barreira. Jung nos lembra que aquilo que resistimos internamente acaba se projetando nas nossas relações. Se você teme se abrir, a energia da relação flui com dificuldade como o rio bloqueado. Por isso, o último passo é abrir espaço para receber. Isso significa abandonar padrões de autossabotagem, deixar de lado o medo de ser vulnerável e cultivar a crença de que você é digna de um amor que nutre e preenche. Não basta querer que ele sinta saudades, é preciso que, quando ele voltar, você esteja pronta para acolher. Quero que você faça agora algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. Ao fazer isso, você envia uma mensagem clara para o seu inconsciente e para o universo de que está aberta a viver uma conexão profunda. É como acender uma luz no alto de uma montanha. Quem estiver procurando por esse brilho, vai encontrar você. E para aprofundar ainda mais esse processo, eu preparei um quiz gratuito que está na descrição deste vídeo. Ele é um diagnóstico rápido e preciso sobre a sua vida amorosa, baseado em princípios junguianos, que vai mostrar onde você está se bloqueando e como destravar o fluxo de amor. É importante que você faça porque clareza é o primeiro passo para transformar qualquer relação. Lembre-se, a saudade é uma ponte, mas o amor verdadeiro é o caminho inteiro. E quando você está alinhada por dentro, não é apenas ele que sente falta de você, e sim a própria vida que conspira para trazer o que é seu por direito. Quando olhamos para todos esses passos juntos, percebemos que a saudade que realmente transforma não nasce de truques, mas de profundidade emocional. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. A ausência que deixa a marca é aquela que vem depois de uma reação intensa que alterou algo dentro dele de forma irreversível. Isso nos leva a compreender que a saudade é, na verdade, uma consequência natural de um vínculo autêntico. É o eco de uma experiência que não pode ser facilmente substituída. Pessoas passam, conversas mudam, mas a energia que você deixa, essa vibração única, permanece no campo dele como uma nota musical que se recusa a desaparecer. O segredo para manter essa nota vibrando não é se esforçar o tempo todo para ser lembrada, mas sim criar momentos tão alinhados com a essência de quem você é que, mesmo sem tentar, você se torna inesquecível. É aqui que entra o conceito junguiano da função transcendente, o ponto onde seu consciente e seu inconsciente se encontram e se expressam de forma genuína. Quando você vive a partir desse lugar, cada gesto e palavra carrega um magnetismo natural. Imagine que cada pessoa que encontramos deixa em nós um fio invisível. Em alguns casos, o fio é frágil e se rompe facilmente. Em outros, ele é forte, feito de experiências, olhares e significados que resistem ao tempo e à distância.
O que você está construindo com esses 7 passos é exatamente esse tipo de fio, resistente, carregado de sentido e impossível de cortar sem deixar uma marca. Para exercitar isso, comece a observar quais momentos com ele parecem mais vivos e verdadeiros para você. Esses são os pontos de ouro e é neles que você deve investir. Porque no final, a saudade não é pelo que fazemos, mas por quem conseguimos ser quando estamos com alguém. E quando essa versão autêntica de você é a que ele experimenta, não importa quanto tempo passe, a imagem que ele guarda será sempre a da pessoa que despertou nele algo que ninguém mais conseguiu tocar. Existe algo profundamente poderoso em reconhecer o próprio valor dentro de uma relação. Quando você entende que não precisa se forçar para ser lembrada, mas sim se permitir ser plena, a energia muda. Jung nos lembra que aquilo que aceitamos em nós se integra e o que integramos deixa de ser uma ferida para se tornar força. A saudade verdadeira nasce quando 2 pessoas se encontram de forma tão genuína que a ausência deixa de ser apenas distância física e se transforma num vazio cheio de sentido. É como se cada momento vivido deixasse uma impressão no ar, um perfume que continua presente mesmo quando você não está. Essa é a memória emocional que o inconsciente dele não consegue arquivar em lugar nenhum. Ela fica à superfície, viva, pulsando. E aqui quero que você faça um exercício simples, mas transformador. Escreva agora nos comentários: "Eu recebo o amor". Essa frase não é apenas simbólica, ela é um ato de intenção. É declarar para si mesma e para o universo que você está pronta para viver relações saudáveis, profundas e cheias de reciprocidade. É como abrir as janelas de uma casa e permitir que a luz entre. Quando você afirma isso, começa a alinhar o seu interior com o que deseja no exterior. E, quando essa sintonia acontece, não é apenas ele que se lembra de você. É a própria vida que começa a conspirar para que os encontros certos se repitam e para que a conexão certa permaneça. Porque no fim, não basta que ele sinta saudade. É preciso que, quando ele voltar, você esteja pronta para receber tudo o que esse sentimento carrega. E a melhor forma de se preparar é declarando, aqui e agora, que você está aberta para que o amor encontre o caminho até você. A saudade que permanece não se apoia em intensidade momentânea, mas em consistência emocional. Pequenos gestos repetidos ao longo do tempo, não de forma mecânica, mas com presença verdadeira, criam raízes profundas no inconsciente. Jung diria que isso é como a formação de um símbolo vivo, um elemento que, mesmo sem ser forçado, passa a representar algo muito maior que si mesmo. Quando você constrói essa presença simbólica, ele começa a associar sua imagem a sentimentos específicos: calma, inspiração, excitação, segurança, e quando esses sentimentos são raros no cotidiano dele, você automaticamente se torna um porto seguro. É essa associação que transforma a ausência em saudade e saudade em desejo. Mas existe um ponto importante. Para que essa associação seja duradoura, ela precisa nascer de autenticidade. Se você tentar interpretar um papel ou criar momentos apenas como estratégia, o inconsciente dele percebe. Pode ser que ele não consiga explicar, mas algo parecerá artificial. E nada que é artificial se sustenta no campo emocional por muito tempo. Pense nisso como uma canção que você realmente gosta. Não é porque ela tenha melhor melodia, tecnicamente, mas porque, de alguma forma, ela conversa com algo dentro de você. Do mesmo modo, quando você vive momentos com ele de forma alinhada com quem você é, a memória emocional não se dissolve. Para manter essa energia viva, é essencial que você continue nutrindo seu próprio mundo interior. Pessoas que têm interesses, paixões e crescimento pessoal constante despertam mais facilmente o desejo de presença no outro.
É quase instintivo. Sentimos saudade de quem nos inspira a ser mais. E quando essa inspiração é genuína, mesmo os dias de ausência se tornam parte de um ciclo saudável. Ele se afasta, sente a falta e volta não apenas pela carência, mas pela certeza de que estar com você é uma experiência que o torna maior do que era antes. Em todo vínculo verdadeiro, existe um campo invisível onde as memórias continuam vivas, mesmo que as circunstâncias mudem. Jung via esse campo como um território compartilhado do inconsciente, onde ficam guardadas as experiências mais significativas. Quando você cria momentos que vão para esse lugar, eles não se apagam com a distância. Pelo contrário, é na distância que eles brilham mais. A chave aqui é entender que a saudade é fortalecida pelo contraste. Assim como a noite faz a estrela se destacar, a ausência dá valor ao que foi vivido. Se vocês estivessem juntos o tempo todo, sem espaço para respirar, a intensidade se diluiria. Mas quando há intervalos, e esses intervalos estão carregados de significado, cada reencontro se torna quase ritualístico, um momento que o inconsciente dele antecipa e deseja. Há também o elemento do mistério. O ser humano, por natureza, se atrai pelo que não domina totalmente. Quando você mantém uma vida rica fora da relação, sem revelar todos os seus movimentos e pensamentos, cria o espaço para que ele se pergunte sobre você. Essa curiosidade é combustível para a saudade. Não é sobre esconder coisas, mas sobre não se tornar previsível a ponto de perder o encanto. Imagine que você é um livro fascinante, mas que ele ainda não terminou de ler. Cada capítulo que vocês vivem juntos deixa pistas para o próximo, mas nunca entrega tudo. É isso que mantém a mente dele voltando para a história, revisitando páginas já lidas, buscando entender o que vem depois. No fundo, a saudade é a expressão de algo que ficou em aberto. Um sentimento, uma experiência, uma promessa silenciosa. Quando ele olha para o espaço onde você não está e ainda assim sente a sua presença, é sinal de que você não foi apenas parte de momentos, mas parte dele. E isso, nenhuma distância consegue apagar. Se você chegou até aqui, já entendeu que a saudade não é algo que se força, mas que se desperta. Ela nasce da soma entre presença magnética, ausência intencional e significado profundo. É o reflexo de momentos que tocaram o inconsciente e deixaram uma marca impossível de substituir. E agora é hora de agir. Quero que você escreva aqui nos comentários: "Eu recebo o amor". Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração para si mesma e para o universo de que você está pronta para acolher o que merece. Quando você assume essa intenção publicamente, reforça internamente que está aberta para conexões genuínas, e isso muda a sua energia de forma imediata. Além disso, para aprofundar o que falamos, faça o quiz gratuito que está na descrição deste vídeo. Ele vai te dar um diagnóstico claro da sua vida amorosa, mostrando os pontos onde você está se bloqueando e como destravar esse fluxo. Esse passo é essencial para alinhar a sua energia interna com a relação que deseja viver. Porque, no fim, não é apenas sobre ele sentir saudades de você. É sobre você se tornar alguém tão plena, tão conectada consigo mesma, que a ausência se transforma em desejo, e o desejo em reencontros cada vez mais intensos. E quando isso acontece, não é só ele que volta, é o próprio amor que encontra o caminho até você. Tudo o que falamos até aqui aponta para uma verdade simples. A saudade mais profunda nasce do encontro entre duas essências, não apenas de dois corpos. Ela é o eco de algo que foi vivido com intensidade e verdade, e que por isso permanece vivo, mesmo no silêncio e na distância. Quando você se posiciona com autenticidade, cria momentos carregados de significado e mantém um espaço saudável entre presença e ausência, a lembrança de você se torna parte dele. Não é algo que possa ser substituído, porque não se trata de uma função que você exerce, mas de quem você é na totalidade. Essa é a beleza das conexões verdadeiras.
Elas resistem ao tempo porque se enraizam no que é eterno e, como Jung bem compreendia, o que é eterno é sempre simbólico, profundo e carregado de alma. A saudade, nesse sentido, é apenas a superfície visível de algo muito maior, um laço invisível que une dois mundos internos. Um laço que não depende de circunstâncias, mas que vive no campo da memória afetiva e da presença simbólica. E aqui, cabe lembrar uma promessa antiga: o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8. Esse é o fundamento que sustenta qualquer vínculo verdadeiro. Se o sentimento é puro e profundo, ele não se dissolve, apenas muda de forma, atravessa a ausência e floresce de novo quando as almas se encontram.